Olá, você sabia que além de todas as outras cores, o novembro também é negro? Pois é. Por conta do Dia da Consciência Negra, esse mês todinho, ele está reservado para falar de assuntos ligados a isso, a essa nossa consciência negra, esse nosso comportamento com relação a esse assunto. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre isso foi a pedagoga Nicinha Durães, que é também do Comitê Gestor do Quilombo Liberdade. Bom dia, Nicinha. Bom dia, Seja saudações quilombolas. Opa, que legal, seja muito bem-vinda. Quando a gente fala de um novembro negro, a gente está chamando a atenção para um problema que, apesar da gente falar muito no mês de novembro, ele acontece o ano todo. O dia 20 de novembro é o dia considerado Dia da Consciência Negra, né? É o dia que Zumbi foi morto, né? Então foi considerado esse Dia da Consciência Negra. E com o tempo o movimento negro tomou todo o novembro, né, como ser esse mês, né, de manifestações, de discussões, né, inclusive para denunciar o racismo que existe no país, o racismo que é muito forte, né? Quando a gente fala em racismo e discriminação racial, a gente está falando da mesma coisa? Mais ou menos, porque o racismo é toda uma estrutura, né? É uma ideologia, é um complexo. E a discriminação racial é quando o ato de discriminar é o ato em si, né? Então é a ação. Entendi. Uma coisa é aquela bem estrutural, bem grandona, e a outra, o racismo, é o ato em si que acontece, a discriminação racial, aquela que acontece ali, naquele momento, é um ato só. O outro é quase como se fosse um comportamento coletivo. Sim, porque o racismo ele é uma ideologia. O racismo é você utilizar da diferença, né, racial para subjugar um determinado povo, uma população, né? Então, esse é o racismo. Depois de todas essas lutas, depois de toda essa é quase uma guerra, não é só uma luta, Sim, né? é uma que guerra. A gente tem travado contra todos esses preconceitos, todas essas discriminações. Dava para dizer que a gente avançou em alguma coisa? Acho que avançou bastante na consciência, né? Na consciência de que existe o racismo, porque até então o que existia, se dizia muito que era o Brasil era uma grande democracia racial. Isso foi por água abaixo. Então, o governo Bolsonaro acabou de derrubar tudo, porque a gente já sabia que não existia isso. Aí agora ficou explícito nessa época, né? Ficou explícito porque se você vê onde estão, quem são a maioria nas universidades, a maioria nos presídios, né? Da forma, onde é que está a população negra, a maioria nas favelas, nas periferias, sem acesso às políticas públicas, sem acesso, com muita falta de direito. Então a gente sabe que não existe essa democracia racial. E tem toda uma história que vem desde a escravidão, né, após a abolição, como a população negra, né, os ex-escravizados, os negros que foram trazidos de África, a abolição não fez nenhuma política compensatória para esses negros. Os negros foram colocados à margem da sociedade. Né? Porque com a abolição eles foram expulsos, não foram aceitos no trabalho, porque até então vieram os europeus, vieram para o Brasil para trabalhar e eles não tiveram acesso ao emprego, não tiveram acesso ao serviço, não tiveram acesso à terra, não foram indenizados. Então, tem um teórico chamado Clóvis Moura, ele diz que após a abolição, os negros foram formar uma grande franja marginal. Eles não eram nem exército de reserva do capitalismo, exército de reserva para o trabalho, né? Eles ficaram à margem. Aí você falou duas coisas interessantes: acesso à terra, acesso ao emprego. No momento em que acontece a abolição da escravatura, eles estão livres.
Mas aí livres para fazer o quê? Onde? Isso. É mais ou menos por aí, né? Não tinham para onde ir, os donos de terra não aceitavam que pagar por alguma coisa que eles tinham de graça antes. E a partir daí, a gente já passou muito tempo depois disso. Você diria que essa situação, ela ainda perdura, ela é muito parecida com algumas que a gente ainda tem hoje? O próprio Estado, da forma como as políticas elas foram implementadas, o Estado ele é racista, né, com os negros, porque os negros não têm acesso a muita coisa, como eu contei a história toda, né? Então, você não tem acesso mesmo às políticas públicas, os negros estão fora na maioria, né, das universidades. Então, tudo isso em toda essa estrutura que vem, né, pela essa falta de reparações. Inclusive, é uma bandeira histórica do movimento negro, as reparações históricas. Porque mesmo tendo cotas sociais, cotas raciais, isso ainda deixa o negro fora de muitos espaços. Com certeza, né? com certeza. Os negros estão, na maioria, sem emprego, né, nas grandes periferias. O Maranhão, por exemplo, 80% da população, né, se declara negra. Preta ou parda, né, que é o conjunto da população negra. E você vê como é que é a situação dos negros aqui, sem acesso. 80% da população não estão representadas, né, não tem acesso, né, a questões básicas, a maioria desempregadas ou no subemprego. Né? É verdade, é verdade. Eu queria fazer com você 2 recortes, da violência e da educação. Você falou ainda agora, a gente é a minoria nas universidades e a maioria nos presídios. Sim. Isso é uma afirmação super forte. Sim. Vamos pegar a maioria nos presídios. Eu acho que todos os indicadores de violência detectam que os negros, a faixa etária ali bem de jovens até o início da idade adulta, são as grandes vítimas da violência no Brasil, de mortes violentas. Como é que isso se reflete dentro do movimento negro e de que forma vocês trabalham essa questão para que se saia desse tipo de estatística, Anicinha? Primeiro que uma das coisas que é importante a gente é a questão de emprego, né, a questão dos próprios acessos, né? Política de emprego e renda para essa população que na maioria das vezes está ociosa, não tem emprego, estuda e aí vai fazer o quê? Não tem emprego, não tem até acesso a lazer, a nossa juventude, a escola precária, a escola que não abraça, né, nosso jovem, nossa juventude negra. Então, acho que eu, por exemplo, eu faço parte do movimento de hip hop, minha organização tem 34 anos, né? E a gente trabalha através dos elementos do hip hop, a gente dá uma batalha muito grande, né, para trazer esse jovem, dar uma consciência mesmo, que você tem que lutar pelos seus direitos, porque não dá para a gente ficar aceitando todo esse racismo que está institucionalizado, né? E ficar parado. A gente tem que ir à luta, né? E a gente chama isso. Os elementos do hip hop, o grafite, o rap, né? O DJ, os b-boys. Isso daí são elementos onde a juventude negra ela expressa a sua cultura. E ela faz denúncia, ela faz exigência, ela coloca a sua realidade. É verdade. Dentro da arte. A gente já teve alguns avanços, vamos dizer assim, com a criminalização de algumas práticas como a injúria racial, até a discriminação racial. Sim, também já está colocado na lei como um crime e um crime passível de prisão, passível de fiança, passível de tudo, todas as penas. Quer dizer, de alguma forma a gente está caminhando, quer dizer, à medida em que o judiciário, vamos dizer, uma das instituições do Brasil toma essas medidas, pode-se dizer que a gente está caminhando já nesse caminho de tornar as coisas mais iguais? Isso é importante, são avanços, tornar as coisas iguais numa sociedade como a gente está é bem difícil, mas acho que a gente avança bastante.
por exemplo, as leis que criminalizam, né, o racismo, torna inafiançável, isso é importante. Mas, por outro lado, também, muitas das leis são muito fortes com a nossa população negra, com nossa juventude, por exemplo, porque tem uma grande quantidade de negros nos presídios. Porque hoje a gente sabe como é que está acontecendo, de que forma as pessoas são presas, né? Principalmente a nossa juventude, elas são encarceradas, são colocadas dentro dos presídios e não existem outras formas eles são violentados e não tem uma forma de socialização, são colocados ali como bichos, são né? Jogados lá e não tem nenhum trabalho de ressocialização e mesmo a gente é contra da forma como está sendo colocado, né? O encarceramento da juventude negra é muito grande. Com certeza. Mas vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalinho aqui só para tomar água e tomar café. Você já sabe, esse intervalo é para isso. Mas a gente volta já já para continuar conversando, um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Novembro Negro, as implicações da falta de conscientização dos valores de tudo que se refere à população negra, essa população que forma boa parte do Brasil, para não dizer a maior parte do Brasil. Eu estou conversando aqui com a Nicinha Durantes e a gente estava falando um pouco sobre violência. Vamos pegar o outro recorte, a educação. Você disse também que nós somos minoria nas universidades. Sim. De alguma forma, as leis de cota, todos esses mecanismos que foram estabelecidos pelo governo para facilitar esse acesso à educação, principalmente facilitar esse acesso às universidades, eles já não deram o resultado esperado, Nicinha? Olha, de uma certa forma, a gente vê uma quantidade maior de negros dentro da universidade, mas isso não é suficiente. Cotas, por exemplo, 10% de negro numa sala de aula apenas. E eu fui aluna cotista, formei recentemente e tal. E na minha turma, os negros, eu era estudante de pedagogia da UFMA, na minha turma, os negros eram exatamente os cotistas. Mesmo assim, minoria. Mesmo assim minoria. Mas qual o problema exatamente dessa lei? A questão das cotas. Teve alguns programas, por exemplo, o ProUni, que leva a maioria da população negra para a universidade particular. Então isso é um problema. Porque dentro das universidades particulares você entra, mas você não tem programas, né, de permanência, né? Então isso daí deveria ser colocado esses negros para as universidades públicas, né? Então, porque esses negros passam por ProUni, né? E na maioria são pobres, né? E não tem como se manter, entra, mas na maioria não permanece, não formam. Tem evasão escolar, muita evasão nesses alunos que de alguma forma eles entram por esses mecanismos dentro das universidades particulares, universidades particulares, porque não tem os programas de permanência, né? Então o correto era que eles fossem justamente para a universidade. O que a gente defende é que esses negros fossem para as universidades públicas. Mas e aí, como é que faz? Porque eu imagino que o ProUni foi mais um mecanismo para facilitar esse acesso ao ensino superior. Seria uma porta mais além da universidade pública, seria uma outra forma de acesso à universidade particular através do ProUni, mas ele não está dando os resultados esperados, vamos dizer assim. Você acha que tem a possibilidade de reversão de mecanismos dessa forma para incentivar a ida para a universidade pública? A nossa luta é isso, que a própria universidade pública ela receba essa parcela, grande maioria, né, da população, essa juventude que vai para a universidade e que ela permaneça,
né, não seja só a entrada, mas que tenha a permanência, que é uma luta muito grande. Por exemplo, tem bolsas, mas essas bolsas são bem valores irrisórios, né, menos que meio salário mínimo, né? Então, como manter um estudante dentro da universidade, que ele não tem um emprego, na maioria das vezes, né? E manter numa universidade, que ele vai precisar de materiais, vai precisar de livros, né? Muita coisa. Então, é bem complicado. E a defesa da organização que eu faço parte é que essas políticas elas têm que ser voltadas para o aluno ingressar numa universidade pública. Entendi. O governo tendo a responsabilidade por esse estudante. Quando a gente fala da universidade pública, eu vejo muitos jovens dizendo que não tem muita intenção de ir para a universidade pública, porque nunca sabe o tempo que vai formar, tem greve, tem falta de professor, tem isso, tem aquilo, que vai atrasar essa formação que ele busca tanto e no menor espaço possível, vamos dizer assim. E aí isso não atrapalha essa escolha do aluno na hora de decidir se ele vai para uma pública, se ele vai para uma particular? Não conta também? Na verdade, a nossa luta ela é bem maior. É uma luta por uma universidade pública, plena, né? De qualidade, porque se professor faz greve é porque ele não está tendo condições de trabalho, né? Então nossa luta é bem maior, é por uma universidade pública de onde qualidade, não tenha greve, onde né? não tenha Exatamente. greve, justamente não tendo greve, é dando condições para os professores trabalharem, né? Uma universidade que tenha de qualidade. Entendi. Aí só para sair um pouquinho desse assunto, você trabalha no que você faz parte do movimento hip hop, Sim. Você faz parte do Quilombo Liberdade. Liberdade é o maior quilombo urbano, né? Da América Latina. Latina. América Latina, a gente tem uma representatividade muito grande. De que forma isso se traduz, vamos dizer assim, no dia a dia, nas políticas desenvolvidas dentro desse quilombo, dos resultados conseguidos até agora? Como é que você vê essa situação? Assim? Olha, nosso quilombo ele foi certificado recente. Isso. Esse ano está fazendo, dia 13 de novembro, fez 4 anos. Foi uma certificação que nós pedimos para que o Estado nos reconhecesse enquanto território negro, um quilombo. Mas nós já nos reconhecíamos, né? Nós já tínhamos essa questão, essa autoestima, porque o quilombo para a gente, ele não é um local onde pretos fugidos, não, é lugar de resistência, é lugar onde a gente possa expressar nossa cultura, ter essa liberdade. Então, para a gente é uma autoestima muito grande. E a gente precisava desse reconhecimento por parte do Estado para que a gente tivesse acesso às políticas públicas. Sim, sim. Né? As políticas públicas. E avançou algumas coisas. Eu acho que, por exemplo, a população se reconhecendo, né, a gente se organizando, a nossa cultura muito mais forte, sem ter que estar se escondendo, né? Mas ainda precisa de muita coisa. Hoje nós temos escola quilombola, mas que a própria educação escolar quilombola não é aplicada, que a gente precisa avançar. Sim, avançar, sim. Né? Já tem, as escolas fazem discussões sobre a questão racial, sobre a cultura e tal, mas não existe de fato a educação escolar quilombola implementada, né? Então isso daí são coisas que a gente vai avançar, precisa avançar. A questão da própria o posto de saúde, ela ter que ter uma saúde voltada para a população negra, né? Então precisamos disso. A gente percebe os olhos muito voltados para o nosso quilombo, né? Uma visibilidade maior, mas acho que a gente precisa avançar bastante. Essas políticas públicas precisam ser de alguma forma direcionadas para lá e não pegar a política que já é implantada em outros lugares e levar até lá, não. Ela precisa ser especial para aquele lugar, é isso que você está falando? Não, é porque existe uma legislação sobre a educação, por exemplo, a educação escolar quilombola. Existe toda uma legislação que precisa ser seguido, que foi construída e tal, com as organizações do movimento negro e tal. E
Mas a escola é considerada uma escola quilombola. As verbas que vêm são verbas específicas, né? Uma verba um pouquinho maior para uma escola quilombola. Mas nós não temos o currículo, né? O currículo... Pois é, nesse sentido que eu falo, sim. O plano pedagógico da escola, isso precisa ser, de certa forma, implementado. E é uma luta que a gente está tendo. Quer dizer, precisa ser bem mais direcionado para essa comunidade. Sim. A educação quilombola, ela precisa vamos dizer, de pontos bem especiais para aquela. Não é a mesma aplicada em outros lugares. Então, por exemplo, o quilombo, como a gente tem o Quilombo Liberdade, que é o maior, como a gente já falou, ele já está grande o suficiente para ter políticas públicas especiais para isso. É isso, não é? Sim, isso. Você acredita que, assim, daqui a um tempo, quando mais ou menos, porque desde a abolição da escravatura que se vem se falando da mesma coisa, 400 né? anos atrás. Vamos botar logo milhões de anos atrás. A gente vem falando da mesma coisa. Mas vocês acreditam que está perto o tempo que você pode sentar aqui comigo para conversar e dizer, a gente já chegou pelo menos num patamar aceitável? Eu acho que a gente precisa avançar mais, mas eu acho que, de uma certa forma, a gente está caminhando, está bem. Está caminhando. Uma das coisas, eu acho que um ponto eu vejo assim, tipo uma escada. E aí um dos primeiros pontos é você se aceitar quanto negra, você se reconhecer, você ter autoestima, você conhecer sua história. Eu acho que nisso a gente já está avançando bastante. Já. Mas isso daí é só um primeiro degrau. A gente precisa que o outro te reconheça e te respeite, né? E aí a gente precisa ter, aí vai os avanços, né? As conquistas. Eu acho que a gente está caminhando bem, precisamos avançar, precisamos de muita luta ainda, mas... O que importa é que já demos o primeiro, o segundo, o terceiro passo, falta o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, vamos até onde for preciso, né? Essa escada pode não ter fim, mas a gente vai subindo sempre, é isso? E o racismo ainda está muito forte, o racismo mata... tem dados que a cada 4 horas um negro é morto no Brasil. Meu Deus. O Maranhão é muito complicado, por exemplo, precisamos de a certificação, não só a certificação, mas titulação dos quilombos, para evitar os conflitos que existem, os quilombolas estão sendo mortos, conflitos muito fortes. Então, é muita coisa. Dá outro programa com toda certeza. Vamos guardar essa pauta, vamos conversar mais sobre isso. Novembro está terminando, mas todo dia é dia de falar sobre consciência negra. E é isso que nós fazemos aqui, principalmente com a presença de pessoas como você, Nicinha. Muito, muito obrigada por ter vindo tomar café comigo para a gente conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço, eu acho que é importante. Eu queria só fazer um convite que no dia 26... a gente vai ter a Marcha da Periferia no Quilombo Liberdade, concentração a partir das 15 horas, lá no Viva Liberdade. E vamos encerrar no Viva Fé em Deus, que é tudo território, são 5 comunidades, com um grande festival da cultura negra lá no Viva Fé em Deus. Pronto, então está todo mundo convidado para o dia 26, para a Marcha da Periferia. Marcha da Periferia, dia 26, pronto. Se prepare, se organize, se agende e participe. É com participação que a gente chega onde a gente quer com as nossas reivindicações. Tchau e até a próxima.